Na vastidão dos registros bíblicos, há personagens que emergem do anonimato, deixando uma marca indelével na história sagrada. Naamá, uma figura muitas vezes esquecida, personifica esse conceito. Para a maioria das pessoas, seu nome é um eco distante, uma presença fugaz nas entrelinhas das Escrituras. Naamá, a esposa do sábio rei Salomão e mãe de seu herdeiro, Roboão, é mencionada de maneira efêmera, um breve lampejo nas referências a seu filho que ascende ao trono de Israel após Salomão. A etimologia de seu nome, agradável ou prazeroso, destaca-se entre as mulheres que compartilharam a vida com Salomão. É notável que, dentre as centenas de esposas e concubinas que Salomão teve, apenas Naamá teve seu nome perpetuado nos registros sagrados. Esse feito, vinculado à sua posição como rainha-mãe, lança um fascínio sobre ela. Num contexto em que a poligamia era uma prática, a singularidade de Naamá ganha destaque. Ao explorarmos a história dessa mulher, mergulhamos nas origens que a conectam aos Amonitas, um povo cujas raízes remontam a Ló e suas filhas. A narrativa revela um episódio sombrio, onde a desesperança levou a decisões moralmente questionáveis. As filhas de Ló, vivendo em uma caverna após a destruição divina de sua cidade, recorreram a um plano que culminou em relações imorais com o próprio pai. Esse período traumático envolveu não apenas a perda da mãe, mas possivelmente a dos futuros maridos das filhas. A história, embora marcada por eventos perturbadores, não justifica as escolhas controversas feitas por essas mulheres. Sua incredulidade e falha em confiar em Deus para a providência resultaram na formação de dois povos, os Moabitas e os Amonitas, que se tornariam fontes de desafios para os israelitas. Os Amonitas, especialmente, eram conhecidos por sua hostilidade e práticas idólatras, adorando Moloque, o terrível deus associado a sacrifícios humanos, incluindo crianças. A decisão de Salomão de se unir a Naamá, uma mulher amonita, levanta indagações sobre a legalidade desse casamento à luz das proibições bíblicas. A incerteza sobre a cronologia desse matrimônio e a falta de detalhes sobre a família de Naamá alimentam especulações sobre sua posição como a primeira das 700 esposas de Salomão. Entretanto, a Bíblia mantém um silêncio eloquente sobre o caráter de Naamá, deixando-nos em um vácuo informativo sobre sua personalidade e virtudes. Algumas interpretações associam seu nome agradável à ideia de uma esposa amorosa e dedicada, mas tais conjecturas carecem de sustentação bíblica. A ausência de informações sobre Naamá como uma figura positiva ou negativa levanta questões intrigantes sobre seu papel na corte de Salomão e na história de Israel. Ao aprofundarmos a análise sobre a influência de Naamá como mulher amonita em uma cultura profundamente ligada à adoração de ídolos, emergem perguntas sobre suas escolhas espirituais e como ela equilibrou suas crenças com as expectativas da corte israelita. Sua presença, enquanto mãe de Roboão, destaca-se nas consequências geracionais, visto que seu filho seguiria um caminho que levaria à divisão do reino de Israel. Portanto, Naamá, mesmo envolta em mistério e brevidade nas Escrituras, oferece um terreno fértil para exploração e reflexão. A história dessa mulher, suas escolhas, sua relação com Salomão e seu impacto na trajetória de Roboão apresentam lições valiosas sobre fé, influência e as complexidades da condição humana. A soberania divina, mesmo diante das falhas humanas, continua a tecer seus desígnios redentores ao longo das páginas da história bíblica. No intrincado mosaico das narrativas bíblicas, os Amonitas emergem como uma presença constante no cenário oriental do Jordão, frequentemente antagonizando os israelitas. Uma característica distintiva desse povo era sua propensão à idolatria, reverenciando o terrível deus Milcom, conhecido como Moloque. O culto a essa divindade envolvia práticas moralmente condenáveis, incluindo rituais que, segundo estudiosos, abrangiam sacrifícios humanos, especialmente de crianças. Os Amonitas, assim, figuravam entre os povos dos quais os israelitas eram estritamente instruídos a se abster. Surpreendentemente, Naamá, a esposa de Salomão e mãe de seu herdeiro, emergiu dessa linhagem problemática. Esse casamento levanta debates entre eruditos do Antigo Testamento, que frequentemente classificam a união de Salomão e Naamá como ilegal, considerando as proibições bíblicas de se unir aos povos idólatras.
Embora a Bíblia permaneça silenciosa sobre a família de Naamá, especula-se que ela poderia ser uma princesa vinculada à casa de Naás, um rei amonita previamente derrotado por Saul. Este Naás, que desenvolveu uma relação com Davi, é alvo de controvérsias quanto à sua identidade temporal, levantando a possibilidade de que Naamá fosse filha de Sobi, irmão amigável de Anum, em contraste com a hostilidade deste em relação a Davi. A cronologia do casamento entre Salomão e Naamá também gera perplexidades. Detalhes escassos no texto bíblico lançam uma luz tênue sobre esse enlace. A análise das idades de Salomão e Roboão, entrelaçada com o reinado de Davi, sugere que o casamento ocorreu durante o final do reinado de Davi. Há especulações de que Davi, em um gesto de gratidão pela ajuda recebida da casa de Naás, poderia ter orquestrado esse casamento. Essa conjectura alimenta a possibilidade de que Naamá tenha sido a primeira entre as 700 esposas de Salomão, embora essa afirmação permaneça envolta em incerteza. A relevância de Naamá na história de Salomão se destaca, pois ela foi a mãe do filho destinado a sucedê-lo no governo de Israel. Esse papel materno, no entanto, é ofuscado pelas nuances e desafios inerentes à sua origem amonita. Sua presença na corte real levanta questões sobre como ela equilibrou suas crenças e tradições com as expectativas da sociedade israelita, profundamente enraizada na adoração ao Deus único. Naamá, enigmática e incompreendida, representa um capítulo intrigante nas Escrituras. Sua história, envolta em complexidades e dilemas éticos, oferece uma perspectiva única sobre as complexidades da fé, casamento intercultural e as escolhas que moldaram o destino de nações. Enquanto o silêncio da Bíblia sobre o caráter de Naamá permanece, sua presença na genealogia e nos eventos que levaram à divisão do reino de Israel continua a intrigar e provocar reflexões sobre os desígnios divinos em meio às imperfeições humanas. Na busca por desvendar a figura enigmática de Naamá, a esposa de Salomão e mãe de Roboão, nos deparamos com um desafio hercúleo: a falta de informações acerca de seu caráter na Bíblia. Comentários divergentes tentam preencher essa lacuna, alguns apontando para o significado de seu nome, agradável, como indício de uma esposa amorosa e dedicada. No entanto, este argumento se desfaz sob escrutínio, revelando-se frágil e conjectural. Outras tentativas de relacionar Naamá com a Sulamita, mencionada nos Cânticos de Salomão, carecem de evidências concretas, sendo meros argumentos sem fundamentação. A literatura rabínica, em um tratado lúdico, alega que Deus preservou os amonitas de Moisés, pois surgiria uma mulher virtuosa entre eles, perpetuando a linhagem de Davi como mãe do filho de Salomão. Contudo, tal mero comentário não pode ser equiparado à Escritura, deixando-nos em um terreno incerto quanto ao caráter de Naamá. A descrição de Naamá como uma esposa sábia e prudente, uma mãe exemplar para Roboão, é subjugada pela ausência de informações sobre sua sobrevivência ao parto. A Bíblia registra que Salomão, ao casar-se com Naamá e outras mulheres estrangeiras, cedeu ao pecado ao permitir que elas o desviassem do caminho do Senhor, abraçando a idolatria. A influência nefasta dessas uniões culminou na construção de altares para Moloque, desviando Israel dos preceitos divinos. A incerteza paira sobre se Naamá participou ativamente dessa idolatria, mas o comportamento posterior de seu filho Roboão, propagando idolatria em Judá, sugere uma possível falta de referências espirituais sólidas em sua criação. O texto bíblico, ao mencionar a origem amonita de Naamá, parece associá-la de maneira negativa à divisão posterior de Israel, ampliando as sombras sobre sua figura. No entanto, a história de Ruth, uma mulher moabita alcançada pela graça de Deus e integrada à comunidade da aliança, abre espaço para a possibilidade de redenção e mudança na trajetória de Naamá. Apesar do silêncio bíblico sobre sua fé, a inclusão de Roboão na genealogia de Jesus no Novo Testamento ressalta o controle soberano de Deus sobre as debilidades humanas, mostrando que seus atos redentores transcendem as imperfeições da história. A trajetória de Roboão, marcada por más decisões, ressoa como um eco das escolhas de Naamá e Salomão. Destaca-se a importância de escolher sabiamente as companhias, pois as influências ao nosso redor podem moldar nossas vidas, se permitirmos. A história da família de Naamá, apesar de triste,
oferece lições valiosas sobre as consequências das decisões e a necessidade de discernimento nas relações. Salomão, apesar de uma trajetória inicial notável, viu seu reinado encontrar um desfecho menos glorioso. Já temos esse vídeo contando toda a incrível história do rei Salomão aqui em cima nos cards e também na tela final, dê uma conferida lá logo após o final deste. Caso você queira se aprofundar ainda mais no conhecimento, também vou deixar disponível o vídeo, onde trago ensinamentos ocultos da Bíblia e conto toda a história do rei Davi, pai de Salomão e seu antecessor no reinado unificado. A história de Naamã e sua descendência ressoa como um lembrete de que mesmo os mais grandiosos destinos podem ser moldados pelas escolhas e influências ao nosso redor. Nesse intricado emaranhado de relações e desafios, percebemos que a fé e as decisões são como fios entrelaçados, moldando o tecido da história humana. Para você receber em primeira mão os próximos conteúdos que estão saindo, se inscreva no nosso canal, ative todas as notificações, curta este vídeo e me conte nos comentários se você já conhecia a história de Naamã. Se ainda não conhecia, me conte o que você aprendeu com a história dela. Foi um prazer ter você aqui. Que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo.